Graça e paz, amados de Deus. Estamos aí para mais um review. Você está no nosso Ponto Teológico. Estamos aí para mostrar esta obra aqui interessantíssima de o Trivium, né, de Santo Agostinho, da editora Quirion, sobre a gramática, a retórica e a dialética. Isso é o Trivium, né? E uma obra de, sabe quantas páginas? 188 páginas, certo? E aí nós vamos mostrar para você o sumário. Fique comigo até o final desse vídeo, né? Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Posto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Vamos mostrar para você o sumário, então vamos mostrar também um trechinho da obra, uma obra muito interessante para você que gosta aí de estudar estes temas, gramática, retórica, dialética, o que Santo Agostinho ensinou, tá certo? Uma obra aí da editora Quirion. E se você deseja nos ajudar, dê o seu like aí, não esquece não, pessoal, não esquece de dar o like não, faça seu comentário, compartilhe este vídeo aí nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, envia para uma pessoa que você sabe que gosta do tema, assim você ajuda a engajar o canal, tá certo? E se você deseja ser nosso apoiador, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se. A partir de R$5, 5, 10, 15, 20, dentro das suas possibilidades, você vai estar abençoando o nosso canal. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp da família Point Teológico, e quando nós alcançarmos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma do Apoia-se, nosso intuito é sortear livros de teologia como esses mensalmente para os apoiadores, tá certo? Olha só que interessante, vamos ver aqui a sinopse, ó. Na primeira fase de sua vida, Santo Agostinho foi professor de gramática em Tagaste e de retórica em Cartago, Roma e Milão, e foi Santo Ambrósio, mestre de retórica mais velho e experiente, a principal influência sobre o futuro bispo de Hipona. Portanto, em si, como excelente humanista, toda a cultura romana, a conversão do jovem reitor africano no grande padre latino, representou a assimilação do saber antigo pelo cristianismo e a fundação da Idade Média Europeia. Nestes breves tratados, o santo doutor define e explica as três primeiras artes liberais, as três artes do Trivium, as artes da palavra, e estudando sua gramática, o leitor poderá aprender o latim quase que diretamente desse grande mestre, e ajudado pelas notas que acompanham a edição, comparar sua estrutura com a do português, ampliando sua compreensão da língua vernácula. Na retórica, verá de que modo Agostinho diferencia a investigação racional da tentativa de convencimento, como se deve montar o status de uma questão civil e como devem os oradores tentar persuadir a Assembleia. Na dialética, conhecerá a ciência do bem disputar, a formulação dos argumentos e a análise das proposições que expõem as opiniões. E instruindo-se por meio desses textos, o estudante tem a segurança de ser introduzido na cultura clássica e guiado no estudo do Trivium por um de seus mais respeitáveis mestres, o mesmo que legou esse saber dos antigos para a cristandade e que pode ainda agora, de algum modo, legá-lo a nós. Legal, né? Vamos mostrar aqui o Trivium de Santo Agostinho. Ok, sobre gramática, retórica e dialética. Temos aqui o sumário, ó. Sobre a gramática, breve introdução para o uso dos irmãos religiosos. Capítulo 1 sobre as partes do discurso. Capítulo 2 sobre o nome. Capítulo 3 sobre o pronome. Capítulo 4 está na parte da gramática, óbvio. Sobre o verbo, sobre os tempos. Capítulo 5 sobre o advérbio. Capítulo 6 sobre o particípio. Capítulo 7 sobre a conjunção. Capítulo 8 sobre a preposição. 9 sobre a interjeição. 10 sobre solecismo. 11 sobre o barbarismo. Regras de Aurélio Agostinho, capítulo 1, sobre o nome, sobre o pronome, sobre o verbo e sobre o advérbio. Capítulo 5, sobre os particípios, regra comum. 6, sobre a conjunção. 7, sobre a proposição, sobre a interjeição. Capítulo 8, vem o epílogo. E aí vem a retórica, que é o segundo trio, né? O segundo nessa lista do trio. Sobre o ofício do orador, qual é o papel dele, né? Sobre seu fim, sobre as questões civis, sobre os tipos de questões civis, sobre a diferença entre tese e hipótese, sobre a diferença das circunstâncias, sobre as questões racionais, sobre as questões legais, sobre os temas que não têm consistência, sobre as figuras das controvérsias. Isso é muito interessante, né? Conhecido como educação clássica. O cara tinha que aprender gramática, retórica e dialética. Ou seja, ele tinha que dominar as regras, né, da sua gramática, do latim. Ele tinha que saber discursar e ele tinha que saber debater, dialogar, ó, sobre a dialética, anexo 1 e anexo 2. Ó, legal essa foto aqui.
Interessante, né? Aí eu separei um trecho aqui sobre o ofício, o papel, cara. Se liga, do orador. Vamos ver o que Agostinho diz, ó. O ofício do orador a ser proposto numa questão civil é, antes de tudo, compreender a própria questão. Se é genérica ou particular, simples ou composta de outras partes, absoluta ou comparativa. Depois, quando já tiver compreendido, deve encontrar nela os lugares adequados para a subdivisão e adaptar a eles as ideias morais ou naturais. Em seguida, deve fazer um juízo sobre o que foi encontrado, ou seja, repudiar as ideias menos adequadas que lhe ocorreram, e então dar a ordem certa ao que foi examinado pelo juízo. Na verdade, mesmo que sejam encontradas muitas ideias pertinentes, se não forem colocadas nos lugares certos e, por assim dizer, legítimos, devido à sua qualidade e relevância, elas ou serão prejudiciais ao discurso ou não lhe permitirão fazer grandes progressos. Posteriormente, o retórico deve dispor a explicação das coisas com ordenação. Essa disposição consiste em duas partes, segundo a qualidade de sua estrutura e a quantidade das palavras. Apropriar-se destas partes, a memória, a qual tanto muito dos gregos como o mestre Marco Túlio Cícero afirmam ser de primeira necessidade ao orador. Sobre ela disseram, se não me engano, estas palavras, abre aspas, venham agora ao repositório de todas as coisas, a memória que se não for usada como guardiã das coisas encontradas e ordenadas, compreendemos que todos os pensamentos do orador, mesmo que fossem brilhantes, estariam destinados a desaparecer, fecha aspas. A memória segue-se à exposição que, como julga Demóstenes, é entre os ofícios do orador o primeiro e essencial. Ela consiste em duas partes, o movimento do corpo e o som da voz. Olha, o quanto se disse aqui sobre os ofícios do orador, ainda que de modo genérico, é o suficiente. Resta ver qual seja o seu fim. E aí você pode parar o vídeo, né, para saber sobre o fim, não sobre o fim do mundo, né, mas o fim da questão da oratória, né, qual a finalidade, fim telos, aqui o grego, telos, fim no sentido propósito, qual é o propósito, qual a finalidade, nesse sentido, meus nobres, certo? Muito legal, tá vendo? Você pode parar o vídeo aí, para você ler mais detalhes do Bispo de Hipona, Santo Agostinho. Muito interessante, né? Considerado um dos maiores teólogos de todos os tempos da igreja, né? Sobre as questões civis. Aí você pode parar aí o vídeo para você ler mais detalhes. E é isso aí. Só uma palhinha para você ter uma noção. Mas aí uma obra interessante, né, que é algo muito desconhecido pelo povo evangélico, protestante brasileiro. A gente tem a mínima noção de que a educação clássica consistia do trivium, gramática, retórica e dialética, e Santo Agostinho ensinava assim, a escolástica também ensinava nesses moldes. Tá certo? Deixa seu like, isso, deixa seu like, compartilha esse vídeo, seja nosso apoiador, diz para mim se está no seu radar, se é uma obra que te interessa ou não. Deus abençoe e até a próxima.